Quando a gente pensa em um ano, logo, imagina aqueles 12 meses que já viraram rotina, janeiro, fevereiro, março e por aí vai, até dezembro. E ao longo desse tempo, acostumamos a pensar que o ano tem 52 semanas. Mas será que é isso mesmo? Quantas semanas, de fato, existem em um ano? Essa pergunta pode parecer simples, mas quando olhamos mais de perto, descobrimos que a resposta tem mais camadas do que a gente imagina. E para entender isso direitinho, precisamos dar um passo atrás e conhecer um pouco da história do tempo, da criação dos calendários e de como o ser humano tentou, ao longo dos séculos, organizar os dias que passam. Lá atrás, milhares de anos atrás, antes mesmo de existirem relógios, celulares ou agendas, as pessoas já sentiam a necessidade de entender e acompanhar o tempo. Isso era essencial para tudo. Saber a hora certa de plantar, colher, caçar, realizar cerimônias religiosas ou até migrar de um lugar para outro. Os povos antigos observavam o céu, o movimento do sol, da lua, das estrelas, e assim começaram a nascer os primeiros calendários. Por exemplo, os aborígenes australianos, há mais de 11 mil anos, já usavam pedras alinhadas com o sol para marcar a passagem do tempo. É quase inacreditável. Mas é verdade, eles já sabiam que o Sol fazia um caminho diferente no céu a cada estação do ano, e usavam esse conhecimento para se orientar. Depois deles, outros povos também criaram seus próprios métodos. Os egípcios, por exemplo, prestavam atenção no rio Nilo e nos astros para saber a hora certa de plantar e colher. Os sumérios. Na Mesopotâmia, criaram formas de dividir o tempo com base nas fases da lua. Era um calendário lunar. A lua aparecia cheia, depois diminuía, até sumir e crescer de novo. Esse ciclo dura mais ou menos 29 dias, e isso dava origem a um mês lunar. Mas logo perceberam que o ano lunar era mais curto que o ano solar, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Isso causava problemas, porque as estações do ano começavam a sair do lugar com o tempo. Com isso, alguns povos tentaram misturar os dois sistemas, o lunar e o solar. Um exemplo é o calendário chinês antigo, que era lunisolar. Ele usava a lua para contar os meses, mas fazia ajustes com o Sol para manter as estações nos seus devidos lugares. Era uma verdadeira engenharia do tempo, mas ainda assim não era perfeito. E foi então que entrou em cena uma figura conhecida por todos, Júlio César. Lá no ano 46 a.C., ele decidiu criar um novo calendário, baseado inteiramente no Sol, chamou estudiosos e astrônomos e lançou o chamado calendário juliano. Ele tinha 12 meses e 365 dias, com um detalhe importante: a cada 4 anos, era adicionado um dia extra, o famoso ano bissexto, com 366 dias. Isso ajudava a corrigir a diferença de horas acumuladas ao longo dos anos, já que o ano solar não tem exatamente 365 dias redondos, mas sim cerca de 365 dias e quase 6 horas. Só que mesmo assim, o calendário juliano tinha um pequeno erro. Ele acumulava cerca de 11 minutos extras por ano, e isso ao longo dos séculos começou a bagunçar tudo de novo. As datas importantes do ano, como a Páscoa, começaram a se deslocar. E a solução veio muitos séculos depois, com um novo ajuste. Em 1582, o Papa Gregório XIII decidiu reformar o calendário e lançou o calendário gregoriano, que é o que usamos até hoje. Para corrigir os erros do passado, ele simplesmente fez desaparecer 10 dias do calendário. Em países católicos, o dia 4 de outubro de 1582 foi seguido diretamente pelo dia 15. Parece coisa de ficção científica, mas aconteceu de verdade. Além disso, o calendário gregoriano trouxe uma nova regra para os anos bissextos. Eles continuariam acontecendo a cada 4 anos, com uma exceção. Os anos que são múltiplos de 100 só seriam bissextos se também fossem múltiplos de 400. Parece complicado, mas essa regrinha é o que garante que o nosso calendário fique mais alinhado com o movimento real da Terra ao redor do Sol. E essa foi a forma encontrada para manter tudo em ordem, pelo menos o máximo possível. Agora, voltando à nossa pergunta inicial: quantas semanas tem um ano? Um ano comum tem 365 dias. Se dividirmos esse número por 7, que é o número de dias de uma semana, o resultado é 52 semanas completas e um dia extra. Isso mesmo, 52 semanas e mais um dia. Já no ano bissexto, que tem 366 dias, temos 52 semanas e 2 dias extras. Ou seja, um ano nunca tem exatamente 53 semanas. Mas pode parecer que tem, dependendo de como os dias caem no calendário. Por exemplo, se o primeiro dia do ano cai numa quinta-feira e o ano for bissexto, ele pode ter 53 quintas-feiras. E aí algumas pessoas consideram que o ano teve 53 semanas, mas na prática, o número exato continua sendo 52 semanas completas, com 1 ou 2 dias sobrando. E esses dias extras são o que fazem os anos
parecerem um pouco diferentes mesmo quando têm o mesmo número de meses. Essa diferença pequena também é o motivo pelo qual certos dias da semana mudam de ano para ano. Por exemplo, se o Natal caiu numa segunda-feira este ano, no ano seguinte vai cair numa terça ou até numa quarta se o ano seguinte for bissexto. Tudo isso é resultado desse dia sobrando que empurra a semana para frente. Parece pouco, mas faz toda a diferença. Mesmo com tantos ajustes ao longo dos séculos, ainda surgem ideias de como melhorar o calendário. Em 1923, por exemplo, o cientista Milutin Milankovitch propôs uma mudança no sistema dos anos bissextos, para deixá-lo ainda mais preciso. A ideia dele era cortar 3 anos bissextos a cada 400 anos, algo mais rigoroso do que o calendário gregoriano. Mas essa sugestão só foi adotada por parte da Igreja Ortodoxa Oriental, e nunca se espalhou pelo mundo. Assim, seguimos usando o sistema atual, com todas as suas imperfeições, mas que funciona relativamente bem. Outra proposta que quase ganhou força foi a de criar um calendário com 13 meses de 28 dias cada. Isso daria 364 dias exatos, e ainda sobraria um dia especial fora da contagem semanal, como uma espécie de feriado mundial. A ideia era tornar o calendário mais regular, com todos os meses iguais, facilitando a organização e o planejamento. Mas essa proposta nunca foi adotada oficialmente. Talvez porque mexer com o tempo é algo que exige o acordo de todo mundo. E mudar o jeito como contamos os dias não é tarefa fácil. E é assim que chegamos ao número mágico de 52 semanas por ano. Ele não surgiu do nada. É o resultado de milhares de anos de observações, tentativas, erros, ajustes e, principalmente, da tentativa do ser humano de dar sentido ao tempo. O que hoje parece simples olhar para o calendário e planejar o mês é, na verdade, um reflexo de séculos de história e muito esforço para entender o ritmo da natureza e adaptá-lo à nossa vida. Então, da próxima vez que você folhear o calendário ou organizar a sua agenda, lembre-se de que por trás daqueles quadradinhos e números está uma longa jornada da humanidade. E quando alguém perguntar quantas semanas tem um ano, agora você já sabe a resposta completa. 52 semanas inteiras, com 1 ou 2 dias extras, dependendo do ano. E mais do que isso, você sabe que esse número carrega uma história fascinante, que começou muito antes de qualquer relógio existir.